Boa tarde, são 6 horas da tarde do nosso sábado, isso mesmo, sabadão 12 de abril de 2025. E nós tivemos a oportunidade de passarmos uma semana inteira falando sobre medo. Você sabia que a palavra medo aparece por mais de 300 vezes na Bíblia? Isso mesmo, 366 vezes, se eu não me engano, no exato. São 366 vezes referindo a medo, e em especial, não tenha medo. Deus sempre nos alertando que temos um inimigo constante e feroz que está nos cercando em todos os momentos. E esse inimigo é o medo. E durante esta semana eu compartilhei inúmeros trechos bíblicos e acho que alguns vídeos, 2 ou 3, não sei, falando sobre o medo. Nós temos medo de começar, medo de recomeçar, medo de terminar, medo de dar um ponto final, medo de iniciar uma nova jornada. Em todos os momentos, em todas as escolhas, em todas as decisões, esse inimigo, ele vai nos aparecer. E 99,9999% das vezes é para nos prejudicar, é para nos cancelar, é para nos paralisar, é para nos amedrontar. Porque ele sabe que se não tivermos medo, alcançaremos o propósito, alcançaremos a meta, alcançaremos o nosso destino, concluiremos a nossa jornada com êxito e excelência. Mas se tivermos medo, vai ter coisas e situações que nunca iremos saber se daria certo ou não, porque o medo nos fez parar no meio do caminho. Uma palavra que eu queria compartilhar nesse final de tarde de sábado, início de noite, pois já são 6:01, encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 28, que diz assim: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E o interessante é que esse Deus, ele vai aparecer no contexto histórico e no contexto bíblico, lá em Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 6, falando para Moisés assim: seja forte e corajosos, falando para o povo: não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus falando a respeito dos inimigos que viriam, das nações que se levantariam, que o caminho do deserto ia ser arriscado, mas não era para ter medo, porque aquele que dá coragem, aquele que fortalece, aquele que renova, ele estaria com ele como estar com você. Olha o que diz em Josué, no capítulo 1, no verso 9, Moisés morre, Deus levanta Josué, e Josué diante daquele povo imenso. Imagina como estava o coração de Josué, imagina o frio na barriga, imagine assim aquele temor, aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquele trem, aquele friozinho na barriga. E Deus fala com ele: olha, não fui eu que ordenei a você? Ser forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nos dias atuais, há muita motivação, há muita palavra de alta ajuda, mas a verdade é que desde o começo dos tempos, Deus anda nos alertando sobre o medo e anda nos aconselhando a não tê-lo, mas confiar nele, porque ele é o Deus da provisão. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 20, o Senhor vai assim, e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, não o abandonará, até que se termine a construção do templo do Senhor. Que lindo, que maravilha, saber que temos um Deus que podemos contar com Ele. Na época
Nós contamos, na época das políticas, com promessas de políticos, de homens e mulheres. Contamos com o sim de alguém, mas às vezes recebemos o não dele. E são coisas coisas que vão resolver algo aqui. Mas você já parou para imaginar que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor da eternidade, Ele nos deixou algo que vai muito além do aqui, é para sempre, é para todo sempre. E Ele ainda nos adverte, não tenha medo, porque o medo vai paralisar você. O medo vai te impedir de chegar aonde eu sonhei e escrevi que chegasse. Porque o salmista vai dizer que o Senhor escreveu os meus dias muito antes deles existir. Olha só, Deus escreveu os seus dias muito antes dele existir. Esse é o sábado da virada da sua vida, se você decidir virar a chave. Não é ninguém que tem que virar a chave para você. Não é ninguém que tem que te dar te liberar o gatilho mental ou te hipnotizar para que você possa recomeçar. Há uma única maneira de recomeçar uma vida. É reconhecer as suas falhas diante do Criador, confessar as suas debilidades diante do Criador, aceitá-lo como seu Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. Não há mudança se eu não querer. Não há transformação se eu não permitir. Eu serei crente de igreja religiosamente, visitando a igreja sábados e domingo por 20, 30 anos, mas se eu não permitir que Ele venha e transforme a minha vida, tire os meus vícios, modele o meu caráter, eu vou passar o resto da vida com medo de ser uma nova pessoa e ser rejeitada pela classe que eu faço parte. Porque é assim que a maioria está hoje. Alguns têm medo de assumir a Cristo porque têm medo de perder a fama. Alguns têm medo de assumir a Cristo porque têm medo de perder os amigos que têm. Se souberem que eu sou cristão, se souberem que eu sou dessa turma da Bíblia, se souberem que eu sou um cristão, vão zombar, vão me abandonar, não vão me dar mais trabalho, vão me rejeitar, não vão renovar o meu contrato. Não é a questão de você ter medo, é a questão de você ter coragem. Porque com Deus nunca perdemos, sempre ganhamos. Olha o que diz Isaías 41, verso 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão vitoriosa. Rei, você, meu amigo, minha amiga, que está nesse país chamado Estados Unidos, ou está em Portugal, está no Canadá, é um imigrante. Está apavorado, está amedrontado com as leis imigratórias. Uma coisa eu falo para você, se você está aqui por um propósito de Deus e você tem certeza de quem você é, a quem você pertence, a quem você serve e que Ele é Deus provedor, você não terá medo do que vai acontecer. Você simplesmente vai fazer a sua parte, andar na linha, não dar lugar, não estar em lugares errados com pessoas erradas, mas andar na linha, estar no lugar certo com pessoas certas e acima de tudo estar com Ele. Eu garanto a você que esse medo que te apavora hoje, talvez é coisa só simplesmente de falta de confiança no Deus que provê, que te guarda e que te prosperou até hoje. Você não está aqui por causa dos seus lindos olhos azuis, por causa da sua linda influência na língua portuguesa, na língua inglesa. Você não está aqui só porque criou uma família aqui, porque teve filhos aqui. Você está aqui porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Ele tem um propósito com a sua vida. Ele tem uma nova história para reescrever a respeito de você. Ele quer que no futuro, bem próximo, netos, sobrinhos, talvez até bisnetos, olhe para o retrovisor da sua jornada e fala assim, meu avô era esse cara aqui. Minha avó era essa pessoa aqui. Eles foram imigrantes nos Estados Unidos, eles ralaram pra caramba, eles deram a luz ao meu pai, à minha mãe, e agora eu estou aqui. Esse é meu herói. As pessoas precisam de herói. Os nossos filhos precisam de herói.
os amigos precisam de um espelho, precisa de um exemplo, precisa de alguém que os levante, que os mande para cima. Por isso eu estou aqui, fazendo esse resumão dessa nossa semana maravilhosa que tivemos, que nós meditamos sobre não ter medo. A palavra medo aparece 366 vezes na Bíblia, Deus nos alertando a não ter medo dele, Deus nos alertando a ficarmos confiantes. Não tenha medo, pois foi eu que vos escolhi. Não tenha medo, ser forte e corajoso, porque não te ordenei eu, sou eu, é Deus falando, sou eu, não tenha medo. Olha o que diz o Salmo 27, verso 14. Espere no Senhor, ser forte e corajoso. Olha o que diz o Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor, ou seja, de quem terei medo. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo. Se você está ali, alicerçado em Cristo, olha que eu não estou falando de placa, estou falando de Cristo, eu estou falando do sumo sacerdote, o Deus eterno, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, esse Deus tão grandioso, maravilhoso, que as pessoas usam o seu nome para abrir casas de culto, abrir um monte de coisa, usam o seu nome para pedir um monte de coisa para você, usam o seu nome para fazer tanta coisa. E 90% desses que estão usando o seu nome não o representa. Ele está falando para você, o Senhor é o seu forte refúgio. Quando as coisas estão difíceis, a gente corre para um lugar que nos traz paz. Aquele lugar que nos traz paz é um refúgio. Não é verdade? A gente foge para uma serra, a gente foge para a beira de um rio, a gente foge para uma montanha. Quem tem propriedade rural foge para a roça, para a fazenda. A gente foge para um prédio, para uma igreja. Porque aquele lugar é o lugar que a gente se sente seguro, é o lugar que a gente tem aquela convicção de que vai ouvir a voz do nosso interior, que é o Espírito Santo falando conosco, nos trazendo uma palavra, nos trazendo uma resposta, nos trazendo uma direção, porque nós precisamos ser direcionados. E políticos direcionam nações, governadores direcionam estados, prefeitos direcionam municípios, mas o Rei da Glória direciona gerações e gerações e direciona os seus eleitos, e você precisa ser direcionado por Ele. Quando o Espírito Santo de Deus começar a direcionar os seus passos, conduzir a sua caminhada, você vai ver que não vai mais ter a necessidade, nem vai mais precisar sentir medo. Olha o que diz o Salmo 56, versos 3 e 4, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que me poderá fazer um simples mortal? Ei, nós não somos Smallville da vida, super-homens, homem de aço, homem de ferro, não somos o Hulk, não, somos seres humanos normais, e Deus sabia que nós seríamos tão normais, Deus sabia que nós seríamos tão sujeitos aos sentimentos, a ser conduzido pelas emoções, que Ele, por 366 vezes, Ele vai nos alertar sobre o medo, e Ele vai nos apontar a sua posição de destaque diante do medo. Ele é aquele que expulsa o medo, Ele é aquele que afasta o medo, Ele é aquele que abate o medo, Ele é aquele que coloca o medo no seu lugar, Ele é aquele que coloca você para dar passos de ousadia e coragem quando as circunstâncias te mostram o contrário. Olha o que diz Isaías capítulo 54, verso 4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Que palavra, irmão. Que palavra, meu amigo, minha amiga. Deus está falando para você não ter medo. Viver em um país como imigrante
É uma verdadeira aventura. Saímos para trabalhar e não sabemos se voltaremos para casa quando está nesses inícios de governo, onde as leis imigratórias, coloca para serem mais apertadas e pegar gente e mandar gente embora. Saímos para trabalhar e não sabemos se vamos voltar. E vamos para o noticiário, e aqui tem os noticiários e os podcasts e tem os influencers digitais que colocam terror e pânico no coração das pessoas. Mas eu estou aqui não para colocar terror e pânico, eu estou aqui para colocar a graça de Deus, clamar a graça de Deus sobre a tua vida e te dizer: não tenha medo, confia em Deus. Ele tem te guardado até agora, Ele tem te protegido até agora, Ele tem segurado a tua mão até agora, e tu acha que é agora que Ele vai te largar? É agora que Ele vai te abandonar? É agora que Ele vai te deixar? Não. É agora que você precisa mostrar confiança nesse Deus soberano. Ele ama você ao ponto de, em todo o seu universo, Ele dar o seu único. Ele não falou o seu primeiro filho, Ele falou o seu único filho, o seu primogênito. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou para que você e eu não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso crer na instituição? Crer na placa? Não, é crer no seu nome. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. O seu nome é Jesus. Olha o que diz Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanta alma como lançar o corpo no inferno. Que poderoso. Deus está falando, cara. Deus está falando com você desde o início da sua jornada para não ter medo e depositar a tua confiança nele. O problema é que nós, seres humanos, preferimos depositar a confiança no prefeito, no governador, no deputado. Depositamos a confiança em um falso profeta, em um falso pastor. Abandonamos os verdadeiros pastores. Esquecemos dos verdadeiros profetas. Nos agarramos àqueles que profetizam o que queremos ouvir. Nos agarramos àqueles que ministram sobre o altar o que agrada ao nosso ego, à nossa carne. Às vezes estamos levando uma vida errada, caminhando torto, fazendo as coisas tortas, sendo desonesto no trabalho, sendo desonesto com os nossos funcionários ou com os nossos patrões. Aí vem um profeta que fala assim: você vai prosperar, pode seguir nessa tua jornada que vai estar tudo certo. É desses que o povo gosta. Mas aquele que fala: ei, leva a tua caminhada reta, não faz curva, não pega atalhos, segue direto, não seja curioso, seja sério com as tuas coisas, como diz o apóstolo Paulo: os empregados, os servos, trate bem os seus senhores, não só porque eles pertencem à mesma igreja que vocês, não só porque eles têm a mesma fé que vocês, não, é porque servindo bem a eles, é como se vocês estivessem servindo bem ao seu Senhor. Mas vocês, senhores, trate bem os seus servos. Mas ele fala assim, olha, ele faz um paralelo do Antigo e do Novo Testamento, nos mostrando situações desde Abraão até as visões do Apocalipse, as pessoas tendo medo, se deparando com o medo, mas ele, Deus, se colocando como fortaleza, como lugar de refúgio, como porto seguro, como lugar de segurança, e ele alertando: não tenha medo, eu vou estar com você. Não é o Biden, não é o Trump, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não, é Deus falando: eu vou estar com você. É Deus falando: eu vou estar com você. Não tenha medo de dar esse passo, porque eu vou estar com você. Não tenha medo de deitar e dormir o sono do justo, porque amanhã eu vou estar com você. Melhor ainda, enquanto você dorme, eu trabalho por você. É Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, verso 15, o apóstolo Paulo, o cara que perseguia, o cara que matou, o cara que lançou na prisão, o cara que torturou, o cara que assistiu o martírio de Estevão, agora convertido, alcançado por Cristo. E olha, ele não viu a Cristo, ele ouviu a voz falando com ele: ei, por que tu me persegue? Por que tu vem com tanto afinco contra mim, contra a minha igreja? Ei, quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele se depara cego,
porque ele se depara com a sua verdadeira imagem, sua realidade. Ele estava perseguindo algo, ele estava cego na sua religiosidade, ele estava cego na sua busca por vingança, por destruir algo que era tão grande, tão radiante, que mudou o mundo. E agora ele está ali escrevendo à igreja de Romanos, olha só, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O apóstolo Paulo está falando para uma igreja, para eles, olha, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, que os dá coragem. É com esse Espírito você vai ter coragem para caminhar, coragem para levantar, coragem para encarar o dia de amanhã, coragem para encarar as adversidades, coragem para encarar o problema do matrimônio, o problema da criação do filho, o problema do ministério. Você vai ter coragem, pois agora você foi adotado como filho. E por meio disso, por meio dessa adoção, agora você pode voltar-se para Pai e falar, Abba, Pai. Que poderoso. Cara, nenhuma nação na terra tem um livro que os direcione como esse. Os direcione a viver um caminho de paz, de alegria, de longanimidade, de mansidão, um caminho de esperança. E a nossa esperança é o Senhor. Olha o que diz primeira carta de Coríntios, capítulo 16, verso 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Sejam fortes. Tem que ter coragem. Tem que ser forte. Para vigiar, para se manter firme na presença de Deus. O reino dos céus não é para covarde, a vida de cristão não é para covarde, não é para fraco, porque todos os dias você vai ter que dizer não para você, mesmo com medo de perder os amigos, mesmo com medo de perder os contratos, mesmo com medo de perder a influência no meio da sociedade. Servir a Cristo é ser corajoso, é ser ousado, é ser valente e não ter medo de ter percas, porque servir a Cristo é perder o que é mundano e ganhar o que era eterno. A nossa recompensa é eterna. Nós vamos viver dias de glória, dias de triunfo na terra, aonde aquele que tem o Espírito Santo, olha, quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu recebo a autoridade, eu recebo poder para ser testemunha do Evangelho de Cristo, como diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e receberão o Espírito Santo, e quando vierem sobre mim, no capítulo 1, sereis minhas testemunhas aqui, ali, na Samaria, nos confins da terra, em todos os lugares. Então, quando esse Espírito vem sobre você, você recebe autoridade e recebe poder. Recebe autoridade sobre nações, sobre gerações, sobre governos, sobre espíritos imundos. Recebe poder sobre enfermidades. Nós não estamos falando de poder de mágica, do Mr. M, não. Nós não estamos falando de revelar mais um mistério, não. Estamos falando de carregar a marca de Cristo, de carregar a presença de Cristo, de carregar a unção de Cristo, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos é o que vive em nós agora. E esse Espírito tem o poder de ressuscitar você, ressuscitar sua vida morta, seus sonhos mortos, sua história morta, essa chamada morta que Deus te deu. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versos de 7 a 11, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós estamos vivos, somos sempre
entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Quer aparecer aqui? Então vem cá. Vocês conhecem esse? Olha lá, esse é o meu Emanuel, esse é o meu príncipe. Falou, oi, tem que levantar isso, não tá se escondendo aí. Oi. E aí? Não. Deu um glória, aleluia? Que? Amém? Amém. Amém, não deixa o Pai. Entende o que estamos compartilhando com você nesse final de tarde? Início de noite, 6h24, 24 minutos que estamos aqui, foram 24 minutos triunfantes, 24 minutos produtivos, porque você ouviu o que você precisava ouvir e não o que queria ouvir. Você ouviu que diante desse medo não é para se apavorar, pois se você confiar em Deus, servi-lo, ser obediente, ser generoso, ser grato, ser benevolente, ser um exemplo de pessoa, não é verdade? Custa alguma coisa ser bom? Custa alguma coisa ser gentil? Custa alguma coisa ser generoso? Custa alguma coisa ser grato? Não. Mas a generosidade, a gentileza, a gratidão, ela abre portas. Pode não abrir uma porta agora, mas daqui 2 semanas, 3 semanas, aquela pessoa que foi vítima da sua generosidade, da sua gentileza, da sua graça, ela vai olhar e vai te recompensar. Se ela não te recompensar, aquele que habita nos altos e sublimes céus recompensará você. Olha o que ele vem nos dizer nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 11. Muitos de nós estamos passando por essa situação de estarmos sendo pressionados, mas precisamos entender que quando estamos com Deus, podemos ser pressionados, mas não desanimaremos. Ficarmos perplexos, mas nós não nos desesperaremos. Muitos hoje estão perplexos com essa lei de imigração. Muitos que moram na Flórida estão perplexos com essa lei, mas eu estou aqui para te dizer, para você, mesmo estando perplexo, mesmo não sabendo como vai ser o dia de amanhã, não fique desesperado, não fique desanimado, mesmo sendo pressionado a sair daqui, mesmo sendo pressionado a fugir, mesmo com o governador falando para você, se autodeporte, mude da Flórida, a Flórida não é lugar para você, eu só quero na Flórida gente assim, assim, assim. Não desanime, não fique amedrontado, não fique desesperado. Mesmo sendo perseguido, você precisa entender que aquele que está em Deus nunca será abandonado. Abatido jamais será destruído. Podem abater a tua alegria, pode o teu semblante cair, mas se você estiver em Deus, nunca será abatido. E ele ainda fala assim, trazemos, porque caminhar com Cristo é trazer marcas. Servir a Deus gera marcas em nós. E ele fala, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, vai dizer assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não foi chamado para ser covarde. Você foi chamado para ser corajoso. Você não foi chamado para ser um fujão. Você é daqueles que fica. Amém? Olha o que diz a carta de Hebreus. Amém. Capítulo 13, versos 5 e 6 diz assim, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com os que você tem, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Ou seja, o Senhor é o meu ajudador, não terei medo do que me pode fazer os homens. Eita glória! Eu quero nesses 30 minutos, que estivemos juntos aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia no Salmo 91 e eu vou ler esse salmo para você. Vai ser a nossa oração de encerramento dessa nossa live que está durando quase 30 minutos. Eu quero que você escute esse salmo
e o receba de forma profética na sua vida, como uma cobertura espiritual. Porque Deus, Ele é o seu protetor, guardador, Ele é o seu vigia, Ele é aquele que não dorme, nem pestaneja, nem pisca, Deus não vacila. E Ele vai guardar e proteger você. No momento certo vai abrir a porta que ninguém pode fechar, mas nesta noite eu oro para que Deus feche portas que ninguém possa abrir na sua vida, que portas de enfermidade sejam fechadas, que espíritos de enfermidade sejam repreendidas, que portas que tragam falsos amigos, falsos relacionamentos, coisas que irão arrancar a sua vida, sejam fechadas e que a porta da vida se abra sobre você. Que hoje você tenha sonhos, que hoje você ouça a voz do Espírito Santo, que hoje você possa ser despertado com Deus te chamando a servi-lo, amém? Olha o que diz o Salmo 91, receba esse salmo de forma profética. Eu convido você a fechar os seus olhos enquanto eu leio e você permita que esse salmo adentre todo o teu ser e receba ele. E no final você deixa o seu amém, comente o seu amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerá o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, eu o porei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Eu oro a Deus para que Deus te dê abundância de dia e mostre a sua salvação a você. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E nos vemos logo mais, se assim Deus nos permitir.